Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? Cumprimento a igreja capaz de ser essa noite e convido a igreja para se colocar de pé, para nós darmos início a mais esse estudo bíblico da palavra do Senhor nessa noite. Convido os irmãos a nós fecharmos os nossos olhos e agradecer a Deus, pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas nessa noite de hoje. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai maravilhoso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos aqui te agradecer por tão grande amor com o qual o Senhor nos amou. Queremos agradecer pela tua graça, pelo teu perdão, pelas tuas misericórdias que se renovam nas nossas vidas todos os dias, Pai. Queremos agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui para aprender da tua poderosa palavra, Senhor. Essa palavra que liberta, que transforma, que abençoa, que salva. Queremos agradecer, Pai, porque o Senhor nos deu condições de estarmos aqui. Queremos aqui também abençoar todas aquelas vidas que queriam estar aqui, mas não podem estar por algum motivo, Pai. O Senhor vai de encontro a essas vidas também. Que o Senhor encontre uma maneira aí, Pai, que o Senhor crie uma situação para que essas vidas venham ser abençoadas também. Aqueles que estão enfermos, que venham receber a cura. Aqueles que estão prostrados por algum motivo, Pai, que o Senhor venha pegar nas mãos e colocar de pé para a glória do seu nome, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe cada congregante aqui deste lugar, os irmãos que estão trabalhando, os irmãos que estão viajando, os irmãos que se mudaram, Pai, que não estão aqui, mas que a sua bênção também possa alcançar todos nessa noite, Senhor. Que teu Espírito Santo venha nos direcionar nessa noite, que teu Espírito Santo venha nos inspirar através da tua poderosa palavra, Senhor, e que os nossos irmãos venham sair daqui abençoados. E aqueles que forem também acompanhar pela live, que o Senhor possa estar também abrindo os olhos do entendimento de cada um, Pai, que o Senhor faça a sua obra também, através dessa ferramenta que é a internet, Senhor. Nos abençoe nessa noite, e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém, igreja? A igreja pode se sentar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E nós vamos para a lição número 7. Nós estamos estudando nesse trimestre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Todos abram na lição número 7. Então significa que nós já passamos aqui da metade, mais da metade da lição, né, desse trimestre, irmãos. E como passa rápido, não é verdade? Não precisa ligar não, só no dia dos louvores mesmo que a gente liga. E como passa rápido, né, irmãos? Hoje já é dia 20 ou é 21? 20, né? 20 de junho. Mês que vem já é metade do ano. Parece que foi ontem que nós estávamos fazendo aqui o culto da virada. Essas lições que nós aprendemos aqui são 3 meses, né? Mas como passa rápido, né? Começamos um dia desse e já está na lição número 7, são 13 lições. Então, irmãos, eu creio que aquilo que a Bíblia profetizou através da palavra de Deus, né? Que os dias seriam abreviados, eu creio que já está acontecendo, né? Os dias estão sendo encurtados. Até cientificamente já foi provado que a Terra está girando cada vez mais rápido. E quando a Terra gira cada vez mais rápido, os dias passam mais rápido também, né? Então os dias estão sendo abreviados, porque a vinda do nosso Senhor é cada vez mais próxima. Então, lição número 7, irmãos, vai dizer: o relacionamento entre nora e sogra. Vamos para o texto áureo. O texto áureo está em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Verdade prática. A verdade prática vai dizer: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Então essa lição vai servir tanto para as noras, como para as sogras, como também para os genros, como também para os sogros, e também para os pais, para os filhos. Todo tipo de relacionamento nós vamos aprender algo através dessa lição. A leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 5, versículo 8, temos também o versículo 12 até o 14. Então Pedro vai estar colocando, e os irmãos acompanhem aí na revista. Pode colocar aí, Pedro.
E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como usastes com os falecidos e comigo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas. Porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Então já vamos para a introdução, irmãos, sem perda de tempo, né? Os irmãos já viram aí que nós vamos basear essa lição dessa noite de hoje na história de Rute, né? Então sempre eu coloco ali no grupo a leitura em classe, e os irmãos também, sempre quando for um dia antes, né, uma semana antes do estudo bíblico, os irmãos já podem ver a próxima lição, ficarem ligados aí na próxima lição, e se possível, né? Se possível também, estar sempre lendo os livros que vão aqui basear na lição. Esse microfone está chiando, né, Pedro? Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos para a introdução na Revista dos Irmãos. Acompanhe comigo aqui essa leitura. Diz assim: nesta lição estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Rute. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Rute se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. É a narrativa bíblica de uma nora que cultiva um verdadeiro amor no coração pela sua sogra, e por isso foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, longe do seu povo original. Temos muito o que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Rute e sua sogra Noemi. Então, irmãos, nós vamos aprender muito com essa história, né? É claro que essa história aqui fala do relacionamento entre a nora e a sogra, entre a sogra e a nora ali. Pessoas ali que realmente, pessoas que eram até que tinham atitudes boas, né? Mas nem sempre vai ser assim. Nem toda sogra vai ser uma sogra tranquila, igual foi Noemi, e nem toda nora vai ser uma nora também tranquila, igual foi Rute, né? Como devemos agir quando a situação for diferente? No decorrer da lição, nós vamos comentar um pouquinho disso. E eu creio que, como eu falei, essa lição serve para todos nós, porque alguns aqui, alguns irmãos, alguns membros da igreja, algumas são noras, outras são sogras, outros são sogros, outros são genros, né? E eu estava pensando assim, rapaz, hoje em dia eu não sou mais genro, porque os pais da minha esposa, né, faleceram. Mas eu sou sogro, no caso, né? No caso, sogro,
Eu creio que todos nós vamos passar por isso. Quem não é genro vai ser sogro um dia. Quem não é nora, um dia vai ser sogra também, né? Então, tudo isso nós passamos, irmãos. Nós passamos pelas duas situações. É igual como eu não tive meu pai também. Eu não tive pai, mas Deus ele me dá a oportunidade hoje em dia de eu ser pai. Então, de uma maneira ou de outra, às vezes nós não entendemos o que essa lição tem a ver com a minha vida, mas sempre vai ter algo a ver com a nossa vida. E aqui, como nós falamos em relacionamento, nós temos que entender que a nossa vida, ela gira em torno de relacionamentos. O próprio Deus é um Deus de relacionamento. Nós vemos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, antes mesmo de Deus criar o homem, Deus já era um Deus relacional. Ele se relacionava com o Espírito Santo e com o Filho, né? É o relacionamento ali entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa vida gira em torno de relacionamentos, então nós temos que aprender a nos relacionar bem em todos os ambientes aonde Deus nos levar. O maior de todos os mandamentos, todos sabem, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, ou amar o próximo assim como Jesus amou. Então veja que até mesmo o maior de todos os mandamentos envolve o quê? Envolve relacionamento. Então veja a importância do relacionamento para Deus e para todos nós também. Quando Deus quer abençoar, Ele usa o homem. Quando Deus quer castigar, Ele usa o que também? O homem também. Então em todos os casos nós temos que aprender a nos relacionar bem. Quando nós aprendemos a nos relacionar bem, até mesmo com pessoas com pensamentos diferentes, personalidades e temperamentos diferentes, nós vamos ser abençoados. Quando nós não soubermos nos relacionar bem, nós vamos enfrentar muitas tribulações, vamos enfrentar muitos problemas nas nossas vidas, se nós não soubermos nos relacionar. Isso é cachorro, é? Misericórdia. Então, irmãos, hoje em dia, Deus ele vem nos ensinando cada vez mais através da palavra como nos relacionar bem. Antes de entregar minha vida para Jesus, eu me achava assim meio antissocial. Eu gostava de ficar quietinho lá na minha casa, né? Não gostava de ser incomodado por ninguém, gostava de ficar quieto, isolado no meu canto lá. E olha o que Deus faz. Hoje em dia, Deus me colocou, juntamente com minha esposa e minha família, para tomar conta da igreja, para tomar conta de vidas, lidar com pessoas. Então, muitas vezes, irmãos, Deus faz justamente o contrário do que nós somos. Quando Deus ele opera em nós um novo nascimento, nós passamos a viver novidade de vida. Não é mais aquela vida que nós vivíamos antes. Nós começamos a viver a vida que Deus quer para todos nós. E às vezes a vida que Deus quer para todos nós vai ser totalmente o contrário daquilo que nós queremos. Se eu fosse basear só na minha vontade, eu continuaria lá no meu canto, isolado, e não ia querer saber de nada, né? Mas Deus tinha algo diferente para a minha vida, e é isso que todos nós temos que entender. Quando Deus tem algo diferente, nós temos que obedecer ao Senhor. Vamos lá para o tópico 1, já avançando aqui. Essa lição tem 4 tópicos, e eu vou procurar ser objetivo aqui. Vou procurar vigiar, porque quando eu me distraio aqui, irmãos, eu nem vejo a hora passando, né? Então vou procurar vigiar aqui, porque é muito bom falar da palavra de Deus, mas nós temos que ter aqui uma organização, né? Uma ordem de decência. Então, tópico 1 vai dizer o seguinte: a crise econômica na terra da Judéia. Subtópico 1, a escassez que provocou fome na casa de pão. Casa de pão, irmãos, essa casa de pão aqui que se refere à lição, está falando de Belém. Belém significa a casa de pão. E aqui nós vamos ver que uma crise estava se instalando. Essa história de Ruth, ela se passou no mesmo período da história dos juízes. Os irmãos lembram que na lição passada, se eu não me engano, que nós falamos de Sansão? Foi na lição passada que nós falamos de Sansão? Então foi no mesmo período da história dos juízes que se desenrolou também a história de Ruth. Então nós estamos praticamente na mesma época. Os irmãos lembram que na semana passada nós falamos que no tempo de Sansão o povo estava totalmente desviado dos caminhos do Senhor, né? Então nessa época de Ruth também o povo ainda continuava desobediente, rebelde, e veio o quê? Uma escassez sobre Belém. Na casa de pão começou a faltar o pão. Então vamos aqui acompanhar a lição. Diz assim: o alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor.
A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas a cidade de pão estava sem o pão que representava o sustento material do povo. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e fome, carestia e seca por toda a parte da terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar os ídolos pagãos. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. Destaquei duas coisas aqui para a gente comentar esse primeiro subtópico. A primeira coisa que eu destaquei é que o povo estava vivendo uma escassez por causa do mau governo. Então, não era só o povo que estava desviado. Em primeiro lugar, se desvia os governantes, as lideranças. E olha só o que a Bíblia fala aqui em Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Provérbios 29, 2, diz assim, quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Em outra tradução vai dizer o seguinte: quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Está vendo a importância de nós orarmos pelos nossos governantes? Para Deus colocar pessoas justas para nos governar? Deus, ele respeita também a vontade do povo. Veja que no tempo que Deus ele levantou ali Saul para governar o povo era governado ali pela uma teocracia. O que é uma teocracia, pastor? Teocracia é o governo de Deus. Deus ele governava o povo através do profeta Samuel. Samuel era um homem de Deus e era o representante de Deus aqui na terra. E ali Samuel ele julgava o povo também. Samuel era profeta, voz de robô, né, irmão Jesus? Samuel era profeta, Samuel ele era juiz também, que ele julgava o povo também, era sacerdote que intercedia pelo povo também, acumulava várias funções. Mas Deus ele governava o povo através do profeta Samuel. E aí o que o povo queria? O povo quis o quê, irmãos? O povo quis um rei, né? Um rei como as outras nações. O povo pensou, as outras nações têm um rei, nós também queremos ter. Só que as outras nações eram nações pagãs. E o povo de Deus estava sendo governado por Deus. Está vendo que às vezes o povo de Deus não sabe escolher? Às vezes o povo de Deus olha para o mundo e quer as coisas do mundo. Acha que o mundo está melhor. Acha que muitas vezes a igreja está oprimindo, que não é aquilo que quer, e olha para as coisas do mundo e acaba escolhendo errado. Como o povo de Deus queria um rei como as outras nações, o que Deus fez? Deus é como se ele tivesse dito assim, já que é um rei que vocês querem, é um rei que vocês vão ter. Então tem um ditado que diz assim, muito cuidado com o que você deseja, pois você pode conseguir. Se a gente quiser muito algo que não é de Deus, irmãos, muitas vezes Deus ele pode até permitir nas nossas vidas para nos mostrar que não é aquilo que nós realmente precisamos. Salmo 106, versículo 13, vai dizer o seguinte, que Deus concedeu o que aquele povo queria, mas fez a sua alma definhar de uma doença. Então Deus, aquele povo queria carne, quando estava lá no Egito, aí Deus deu carne, só que não era carne que aquele povo precisava naquele momento. Porque o povo estava passando pelo deserto. Se eles estavam passando pelo deserto, eles não poderiam ali comer certo tipo de alimentos, porque eles poderiam adoecer e morrer. Então percebe que Deus não é um Deus estraga prazer? Não é, irmãos. Não é porque Deus não queria dar carne para o povo. É porque Deus sabia que se aquele povo, naquele momento, comesse uma comida que não fizesse bem para eles, eles poderiam adoecer e até mesmo morrer naquele deserto. Tanto que até morreram. Comeram tanta carne, que morreram de uma doença no deserto. Então Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Quando Deus ele alimentou o povo com maná, é porque o maná era o alimento ideal para o povo naquele momento. Então nós sempre temos que confiar que Deus ele quer o melhor para nós. Então temos que orar também pelos nossos governantes, porque quando os governantes se desviam do caminho do Senhor, muitos seguem essas lideranças também. Porque liderança é o quê? Liderança é poder de influência. A liderança influencia. O peso da palavra de um líder, irmãos, pesa muito mais do que aqueles que não exercem liderança, né? O que o líder fala vai ressoar muito mais forte do que outra pessoa que não lidera, né? Porque as pessoas confiam que o líder, ele sabe o que está fazendo.
Então as pessoas vão acreditar no que o líder fala. Por isso que hoje em dia tem muitos seguindo também falsos profetas, né? Falsos profetas ali, as pessoas olham, as pessoas acreditam que o falso profeta ali é direcionado por Deus, tem autoridade, e são enganados. Muitas pessoas são enganadas porque o falso profeta exerce uma influência errada na vida das pessoas também. Então sempre temos que procurar ouvir pessoas que são realmente direcionadas por Deus. Outra coisa que eu destaquei nesse subtópico é aqui no finalzinho, que diz assim, ó: a bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. Então nós podemos dizer que a desobediência vai respingar nos outros também. Às vezes nós podemos pensar assim: a vida é minha e eu faço o que eu quiser da minha vida. Aí eu posso desobedecer, tomar uma direção errada, irmãos. Mas, irmãos, as minhas atitudes erradas sempre vai prejudicar outras pessoas também, não somente a mim, mas as minhas atitudes erradas podem também prejudicar outras pessoas também. Então, antes da gente pensar assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, pense nas pessoas que você pode prejudicar também se você tomar uma decisão errada, né? Porque a nossa vida gira em torno de relacionamentos, como nós já falamos aqui. Interessante quando a Bíblia fala amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, é como se fosse um relacionamento na vertical. Às vezes eu confundo vertical com horizontal. Vertical é em pé, né? Então é um relacionamento na vertical e um na horizontal. Vertical, né? E com o próximo, horizontal. E se a gente for olhar bem, forma o quê, né? Uma cruz, né? Formato de uma cruz. Relacionamento com Deus e com o nosso próximo também. Subtópico 2, para avançar aqui, subtópico 2. Até aí tudo bem, né, irmãos? No desenrolar aqui nós vamos entender tudinho. A crise de uma família. Então aqui nós vemos que naquele tempo estava havendo ali uma escassez. Noemi, ela morava em Belém, juntamente com seu esposo e também com seus filhos. Mas como houve essa escassez em Belém, eles resolveram se mudar para Moabe. Moabe era uma nação estrangeira, não era o lugar ali que Deus tinha para eles, né? O lugar que Deus tinha para eles era Belém, na casa de pão. Então, muitas vezes, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, irmãos, às vezes quando estamos passando por um período de escassez também, a gente corre o risco de tomar um rumo que não é o rumo que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, na ânsia da gente assim fugir do problema, fugir da dificuldade, da adversidade, a gente corre o risco de tomar uma direção errada, né? Uma direção que não é de Deus. Foi assim que eles fizeram também, ó, como nós vamos ver aqui no subtópico 2. Subtópico 2 diz assim, ó: a crise de uma família. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom. Irmãos, aqui na minha revista está escrito Quilim. Na revista dos irmãos está escrito Quilim também? Quilim, né? Eu creio que está errado, porque várias Bíblias que eu já li está escrito Quilion. Eu não sei se está errado aqui na revista, né? Mas nas Bíblias que eu já li está escrito Quilion. Mas é só um detalhe mesmo. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi e os filhos Malom e Quilion. Vou falar o nome certo. Enquanto estavam na Judéia. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Está vendo o erro de Elimeleque aqui? Ele conhecia o Senhor, mas ele não buscou o Senhor antes de tomar uma importante decisão. E a Bíblia fala, né? Confie em Deus todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3, versículo 5. Aqui ele precisava tomar uma decisão. E ele tomou a decisão que parecia ser a mais racional. Então, às vezes, nós tomamos decisões apoiadas no nosso próprio entendimento. Então, irmãos, em todas as decisões que nós devemos tomar, nós temos que procurar sempre buscar a direção de Deus. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Às vezes a nossa mente está tão assim nublada que a gente não consegue enxergar uma solução. É por isso que o cristão, ele tem esse costume de dizer o seguinte: quando alguém chega para você, ou quando alguém chega para mim e fala: pastor,
Vamos fazer isso e aquilo? Pastor, o que o senhor acha de fazer isso? O que o senhor acha de fazer aquilo? Pastor, por que o senhor não muda tal coisa? Aí a nossa tendência é sempre falar, vamos orar e pedir uma direção para Deus. Porque na hora, irmãos, nós não temos a capacidade de tomar uma decisão, não. Já teve problemas na minha vida, que eu creio que já tiveram na vida dos irmãos também, em que parece que está tudo embaraçado. A gente não sabe o que fazer, a gente não tem solução para nada. Aí quando a gente não sabe o que fazer, o ideal, sabe o que é? É realmente buscar a direção, não fazer nada no momento. Porque, irmãos, nós não podemos tomar decisões permanentes baseadas em sentimentos temporários. Porque às vezes você está com aquele sentimento ali que algo tem que ser resolvido, que você tem que fazer algo, aí você age por quê? Por um impulso. Às vezes você age na hora de uma emoção e muitas vezes não é o melhor. Aqui vai dizer que Aqui vai dizer que Elimeleque tomou uma decisão. Ele não ficou parado. No lugar de ficar parado, ele tomou uma decisão. Irmãos, todos nós temos que fazer isso. No lugar de ficar parados, nós temos que tomar uma decisão nas nossas vidas. Mas a primeira decisão e a mais importante que nós temos que tomar é primeiramente consultar a Deus. Já viram a história de Davi, né? Davi, ele não ia para a guerra sem consultar a Deus antes. Davi falava, Senhor, eu devo ir ou não devo ir? Aí muitas vezes Deus falava, pode ir que eu vou te dar a vitória. Mas às vezes Deus falava também, não vá, porque se você for, você vai perder. Mas Davi sempre tomava uma decisão. Então nós não podemos ficar parados. Mas a primeira decisão e a mais importante que nós temos que tomar é em tudo consultar a Deus em primeiro lugar. Mas não é fazer igual o pastor William do testemunho que eu dei uma vez, não. Que eu queria comprar um carro, aí fui consultar a Deus, mas não esperei a resposta de Deus. Só falei, Deus abençoe que eu quero fazer isso, mas não esperei a resposta, né? Aí acabei indo lá e, irmãos, começou a dar tudo errado. Então a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios 10, 22, olha o que diz Provérbios 10, versículo 22, a palavra do Senhor. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Muitas vezes nós até conseguimos o que nós queremos. Nós queremos tanto uma coisa que às vezes nós até conseguimos. Mas é como eu falei aqui, às vezes vai vir acrescentado de dores. Todos nós passamos dificuldades? Passamos. Todos nós passamos provações? Passamos. Todos nós passamos escassez em algum momento? Passamos também, irmãos. Mas, irmãos, tem dores que muitas vezes são acrescentadas nas nossas vidas que não eram para ser. Tem dificuldades que nós enfrentamos que não era para a gente enfrentar. Porque às vezes essa dificuldade que nós estamos enfrentando é porque nós tomamos uma decisão errada. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. As bênçãos do Senhor só acrescentam bênçãos, mas não acrescentam dores. É com luta, é com dificuldade, sim, mas não vai ter confusão. Eu costumo dizer, Deus não é Deus de confusão. A pessoa chega, pastor, eu fiz isso e aconteceu isso e aquilo, olha assim e fala, tem que ter cuidado, porque Deus não é Deus de confusão. Então, aquilo que está confuso, embaraçado na sua vida, irmãos, pode olhar que tem algo ali, tem um inimigo trabalhando, tem algo querendo confundir, porque quem confunde é o inimigo, Deus não, Deus ele esclarece. Deus é um Deus de revelação e não de confusão. E se nós buscarmos a Ele de todo o coração, Ele vai nos orientar. Porque lá em Jeremias, deixa eu ver se eu lembro o versículo, é 33:3, Suzane, que fala, Jeremias 33:3, que fala assim, já até esqueci, meu Deus do céu, aquele que fala que vai revelar coisas grandes e ocultas, coisas grandes e ocultas que ainda não conhece. Como é que é o versículo mesmo? Clamar-me-ei e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não conhece. Confere aí para mim não dar o versículo errado. Isso é Jeremias 33, versículo 3, irmãos. Faz tanto tempo que eu não medito nesse versículo, né? Que ainda não conhece. É Jeremias 33, 3, né? Então é isso mesmo, irmão. Então quando a gente clama ao Senhor, Ele nos dá o quê? Uma direção, Ele nos dá uma orientação. Então vamos aqui prosseguir. Ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto e a viuvez que envolveram a vida dessa família quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva e com seus 2 filhos. Olha, irmãos, então, olha só, a vida de Noemi também não foi fácil, né?
Primeiro ela perdeu o esposo. Aí depois, 10 anos depois, ela perdeu os filhos. Então não foi fácil, né? Diz aqui, ó, o casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi. Mas de repente, meu Deus do céu, que isso? Mas de repente, os microfones não vão com minha cara, né, irmãos? O casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi. Mas de repente, os 2 filhos falecem, deixando as esposas viúvas. Agora eram 3 viúvas que, no contexto da época, teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora e a sogra, o genro e o sogro. Como se comportar diante dessas circunstâncias? Então, primeiro ela perdeu o esposo, depois vai dizer ali que os seus filhos se casaram e com isso lhe deram noras, mas depois vai dizer que os filhos morreram também. Aí ficou só ela e as noras. Quanto sofrimento! Aí aqui faz uma pergunta, ó, como agir diante dessas circunstâncias? E quem vai responder não sou eu, porque se alguém chegasse para mim numa situação dessa e falasse, pastor, o que eu faço agora? Eu não sei nem o que eu ia responder, irmãos. Então, quem vai nos responder nessa noite é essa lição que nós estamos aprendendo aqui, né? Então vamos aqui para o tópico 2, avançando aqui para o tópico 2, aqui vai começar a nos ensinar como superar as crises existenciais. Tópico 2, nós temos aqui 3 tópicos também, e o primeiro subtópico vai dizer, Noemi decide voltar à sua terra. Viúva com suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia depois de 10 anos longe. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar suas noras Orfa e Ruth para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Provavelmente Noemi pensou que Deus estivesse a castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre 2 mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perceberam uma coisa interessante? Noemi, quando estava ali em crise, ela foi para Moabe, ela foi para uma terra estrangeira. Mas quando começou a acontecer coisas ruins, ela voltou para a sua cidade natal, voltou para Belém. Então veja que Deus, irmão, sempre Ele permite situações nas nossas vidas para que a gente volte para o lugar que Deus quer para as nossas vidas. Belém estava passando por um momento de crise, mas isso não significa que essa crise duraria por toda a vida ali de Noemi. O lugar dela era em Belém, ela saiu um pouco de tempo da vontade do Senhor, mas depois Deus permitiu uma situação para quê? Para ela retornar, para ela voltar. Então, às vezes, nós tomamos decisões erradas, mas ainda assim Deus é misericordioso. Deus ele vai criar uma situação para que a gente volte para o lugar que Ele quer que a gente volte. Quantas vezes já não aconteceu isso nas nossas vidas? A gente toma uma decisão, a gente faz algo que não é para fazer, depois a gente vê que não é aquilo e a gente volta atrás. Nós temos que ter o quê, irmãos? Humildade para voltar atrás. Sabia que muitas pessoas não voltam para o caminho da bênção por causa do orgulho? A pessoa tem tanto orgulho ali que não volta atrás, não dá o braço a torcer. Às vezes teve algum relacionamento ali que foi abalado, a pessoa precisa pedir perdão, ou seja, voltar atrás, e às vezes a pessoa não volta. Deus cria até situações, mas ainda assim a pessoa não volta atrás. Às vezes a pessoa toma uma decisão errada, mas permanece no erro, porque tem orgulho e não quer voltar atrás. Então nós temos que ter humildade de quando a gente errar, irmãos, a gente voltar atrás, né? Admitir que não é aquilo e voltar atrás. Uma coisa que eu destaquei aqui também é que no meio da lição diz assim, ó, provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias.
Irmãos, às vezes a bênção vem disfarçada de crise. Às vezes você está passando por uma situação ali que você pensa, meu Deus, e agora? Agora é o fim, agora é a morte, agora acabou. Mas às vezes a bênção está disfarçada justamente naquele momento de crise. Irmã Neilde, aqui no ministério mesmo já experimentei isso. Já chegou um momento aqui no ministério que eu pensei, meu Deus, e agora? Problemas, né? Enfrentando problemas. Pai do Senhor, pastor Evaldo. Então, enfrentando problemas, enfrentando dificuldade, eu pensei, meu Deus, e agora? Quem está com a gente desde o começo, né? Presenciou Cristo que nós passamos aqui. Então, irmãos, já chegou assim uma crise, nós falamos, e agora? Aí nós nos levantamos para orar, aí a igreja começou, irmãos, a encher de gente. Foi a encher de gente, Deus começou a mandar pessoas, e a consagração era só uma vez na semana, nós colocamos logo para ser 2, e aí Deus começou a avivar a igreja, começou a fazer coisas novas na igreja, ou seja, a bênção estava disfarçada no momento de crise. Agora, se o pastor William tivesse desistido, se a pastora Nilma tivesse desistido, se meus filhos, né, os irmãos tivessem desistido e fechado a igreja, ia perder a bênção, e talvez ainda ia continuar na crise, né? Continuar na crise e perder a bênção, irmãos. Então, irmãos, no momento de crise, tenha fé que Deus ele vai usar essa crise para abençoar a sua vida. Tenha fé nisso. Porque o nosso Deus é misericordioso. Subtópico 2. Vamos lá. Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth conhece o Deus de sua sogra. Irmãos, Ruth 1,16. Meu Deus do céu. Ruth 1, versículo 16, não tem aqui na lição, né? Então nós vamos aqui, abre a Bíblia para mim, Suzane, Ruth 1, 16. A Suzane vai estar abrindo ali, os irmãos também podem abrir. Ruth capítulo 1, versículo 16, que aí nós vamos aqui usar agora, irmãos, essa folhinha que eu dei para cada irmão. Falta o pastor Evaldo? Peguei, pastor Evaldo, chegou na hora certa, hein? Ruth capítulo 1, versículo 16, nós vamos aprender alguns princípios bíblicos nesse único versículo. O único versículo tem várias coisas para nos ensinar. E agora nós consertamos ali a impressora de casa, então nós vamos aproveitar de vez em quando e vamos estar imprimindo algumas lições, algumas coisas aí para os irmãos. Vamos imprimir aí para que os irmãos levem para casa, os irmãos guardem, né? E todas as vezes que você precisar, irmãos, você vai refletir sobre isso aí, porque esse ensinamento, um momento ou outro, você vai precisar dele na sua vida. Já achou isso, Suzane? Pode ler para mim, Suzane. Glória a Deus. Então, nesse único versículo, nós vamos aprender os 4 compromissos do amor. Todos nós precisamos dessa lição. Temos irmãos aqui que já são casados, temos aqui jovens que futuramente vão se casar, tem irmãos aí que estão orando a Deus, esperando em Deus também, mas também temos relacionamentos de amor entre pai e filho, filho e pai, irmãos e irmãs, né? Então, aqui temos os 4 compromissos do amor. Primeiro compromisso que nós aprendemos através desse versículo, Ruth 1, capítulo 16. Nós aprendemos o primeiro compromisso, que o primeiro compromisso é de proximidade e companheirismo. Os casais, as pessoas que se amam, têm que ter proximidade e companheirismo. É por isso que nos votos matrimoniais, fala assim, né? Prometo estar contigo na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença, até que a morte nos separe, eu prometo estar contigo. O que é isso, né? Proximidade e companheirismo. Tem casal que nem se abre um com o outro, porque tem medo de se abrir e receber ali uma resposta dura, né? Uma resposta bruta, ou ali receber uma resposta que não queria receber e não se abre com o outro. Então está faltando o quê? A proximidade, sentir a dor do outro, sentir ali as angústias do outro. E também temos que ter o quê? Companheirismo. Deus ele criou todas as coisas e vai dizer que Deus ele viu que tudo era bom. Só tinha uma coisa que Deus viu que não era bom. Não era bom que o homem estivesse só. Então ele criou o quê? Uma ajudadora para estar o quê? Próxima do homem e para ter companheirismo com o homem também. Segundo compromisso que nós aprendemos aqui através desse livro de Ruth. Segundo compromisso, de disposição de permanecer casados.
Ninguém pode ter esse pensamento de pensar, eu vou me casar ali e se não der certo eu separo. O compromisso aqui é de permanecer casado. Não é um compromisso de se aventurar. Vou tentar ali, se não der certo, já se casa com a mentalidade de se não der certo, separa. Não, irmãos. O casamento, ele é feito para ser indissolúvel. Já aprendemos isso aqui várias vezes. O casamento, ele tem que ser indissolúvel, porque Deus, ele odeia o divórcio. É claro que quando nós ainda estávamos no mundão, é claro que a gente não tinha esse pensamento, né? Quando nós estávamos aí no mundão, a gente pensava era isso. Não, se não der certo, separa. Mas, irmãos, o cristão, ele tem que ter outra atitude. Foi feita uma pesquisa aí e diz que o número de divórcio entre os cristãos quase se equivale ao número de divórcios também daquelas pessoas que são ímpias. Ou seja, os cristãos estão se separando quase o mesmo tanto, se divorciando quase o mesmo tanto das pessoas ímpias também. E aí, como foi dito aqui no domingo, aí casa a segunda vez, casa a terceira vez, casa a quarta vez. E a Bíblia, irmãos, ela condena isso, né? Então, uma coisa é a gente não conhecer a palavra. Outra coisa é conhecer e continuar errando. Então, no tempo que nós já erramos atrás, a Bíblia fala que Deus não leva em conta, né, o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que nós conhecemos a palavra do Senhor, nós temos que fazer de tudo, irmãos, para não cair numa armadilha, que é fazer algo que não agrada o nome do Senhor. Então, o segundo compromisso é da disposição de permanecer casados. Sim, e aqui tem os versículos para exemplificar, né? O compromisso de proximidade é a parte do versículo que diz: onde quer que tu fores, ireis eu. Os casais têm que ser assim, onde você for, eu vou também. Outro compromisso aqui, de disposição de permanecer casados: onde quer que pousares, pousarei eu. É estar juntos até o fim. Os irmãos notam que quando Noemi, ela quis ali dispensar as suas noras, quando morreu ali o seu marido e morreu os seus filhos, aí Noemi quis dispensar as suas noras. Aí vai dizer que Noemi falou: minhas filhas, é melhor vocês voltarem para a cidade de vocês, porque eu não tenho condições mais de ter mais filhos, vocês vão ficar solteiras, então volte para a cidade de vocês, lá vocês podem arrumar outro marido, né, podem reconstruir sua vida. Aí vai dizer que Orfa chegou lá, deu um beijo em Noemi e foi embora. Deu um beijinho e foi embora. É como diz assim, né, no ditado: beijinho, beijinho e tchau, tchau. Foi embora. Agora Noemi não, irmãos. Noemi chorou junto, abraçou junto e continuou junto. Noemi não, Ruth. Ruth abraçou, beijou, mas continuou junto. Sofreu junto com Noemi, ele não abandonou. Sabia que nas nossas vidas vai ser assim também? Na nossa vida, muitas vezes, quando a gente tiver tudo bem, nós vamos estar ali cercados de amigos. Mas os amigos verdadeiros nós vamos conhecer, não é no momento de alegria, é no momento de dificuldade. Então, no momento de dificuldade, muitas pessoas vão chegar em você e beijinho, beijinho, tchau, tchau. O negócio pegou aqui, deixa eu procurar o meu rumo e vai deixar você para lá. É igual a Nova Capa. Na Nova Capa, às vezes eu fico observando. Lá a gente trabalha nos caminhões, né? E ali é sempre o motorista e o ajudante. Às vezes o que acontece? O caminhão quebra, o ajudante, a primeira coisa que faz é ligar para o chefe: chefe, vem me buscar aqui que o caminhão quebrou. Aí o ajudante vai embora e o motorista fica lá sozinho, irmãos, no prego, né? Então é algo assim que eu falo: rapaz, às vezes o ser humano falta um senso de companheirismo. Nas estradas, claro que às vezes a gente tem medo de parar, de ser algum assalto, alguma coisa, né? A gente tem medo de parar. Mas quantas pessoas não ficam aí nas estradas, no prego, e ninguém tem coragem ali de chegar e dar uma ajuda, né? Às vezes por medo também, mas às vezes falta companheirismo para as pessoas. Então o casal tem que ter esse companheirismo. E aqui, o terceiro compromisso do amor é o bom relacionamento entre as famílias. Teu povo é o meu povo. Então, quando nós nos casamos, quando os jovens vão se casar, quando nós nos casamos, nós temos que entender que a família também vai fazer parte, né, desse relacionamento. Não estou dizendo com isso que você vai viver na casa dos familiares da sua esposa ou do seu esposo. Não estou dizendo isso. Mas a família também. Você não pode ali, irmãos, não querer ter relacionamento com a família. Porque isso pode também fazer com que a pessoa se chateie. Já pensou? Jesuíno casa com a Suzane. No tempo certo, viu? Fica assanhado aí não. O irmão Jesuíno se casa com a Suzane. E aí, irmãos, já pensou se o Jesuíno não quiser ter relacionamento com a sogra dele? Ou com o sogro?
ou com o irmão da Suzane, ou com alguém da família também, nós temos que entender, né, que ele tem que procurar. Não estou dizendo viver junto, morar junto, estar sempre junto, mas procurar assim ter um relacionamento o quê? Respeitoso, porque se o jesuíno começar a arrumar briga com alguém da família da minha filha, da Suzane, pode ser que a Suzane fique chateada, pode ser que a Suzane fique magoada, né? Isso aí pode o quê? Interferir no casamento deles. Então, que seja um relacionamento respeitoso com toda a família também. Porque aqui nós estamos falando de uma sogra que era boazinha, Noemi era boazinha, a nora também era boazinha. Mas, irmão, nem toda sogra... Tem sogra que é só misericórdia, não é verdade? Aí, ó, irmãos Marina concordou. Tem nora que é só misericórdia também, né, irmãos? Tem nora que é também. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, pastor, então o que eu devo fazer? Como agir numa situação quando a sogra é difícil de lidar, quando a nora é difícil de lidar? Irmãos, nós temos que esperar boas atitudes, é dos cristãos. Quem não é cristão não tem como exigir muito, não é verdade? Quem não é cristão, nós não temos como exigir muito. Boas atitudes a gente exige assim é do cristão, porque o cristão tem que ter um bom testemunho. Agora, quem não é cristão, não dá para esperar muito. Mas ainda assim, a Bíblia fala que o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. A Bíblia também ensina, suportai-vos uns aos outros em amor. Então a Bíblia ensina suportar, né? Isso aí é um papel do cristão, um papel do crente. Agora o ímpio não tem essa obrigação, porque o ímpio não obedece a palavra de Deus. Quem tem essa obrigação é o cristão. Então, se a pessoa não faz isso, quem tem que fazer somos nós. Ah, pastor, mas minha sogra, minha nora é isso e aquilo, ou meu sogro, né? Ou meu genro é isso e aquilo. Irmãos, quem tem obrigação de ser respeitoso, de ser amoroso, de ser paciente e compreensivo, é o cristão e não o ímpio. Não espere muita coisa do ímpio, né? Nós temos que esperar do cristão. Às vezes também é o contrário. Às vezes a pessoa é ímpia, mas é até tranquila. Mas às vezes o crente é aquele crente cri-cri, né? Aquele crente bravo. Às vezes é o contrário também. Então o exemplo, o testemunho tem que partir é do crente. O quarto compromisso, relacionamento com Deus. Teu Deus é o meu Deus. Tudo isso nós estamos aprendendo no versículo, né? Teu Deus é o meu Deus, relacionamento com Deus. Quem é fiel a Deus vai ser fiel à esposa, vai ser fiel ao esposo, vai ser fiel ao patrão, vai ser fiel aos irmãos, vai ser fiel ao ministério, né? Quem é fiel a Deus é fiel também em todos os outros relacionamentos também, porque o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Então, o principal é isso. Então, vamos lá, continuando aqui, subtópico 2, nós só vamos ler agora, né? Não li ainda não, li? Eu já li? Subtópico 2? Li ainda não. Vamos lá. Ruth declarou de coração sincero a sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. A despeito dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro, que supre as nossas necessidades. Ruth apegou-se a Noemi não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava exemplo de uma mulher temente a Deus. Quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. Então a união, ela traz o quê? A bênção de Deus. A Bíblia fala: ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Quando a família é unida, vem bênçãos para a família. Quando no trabalho você é unido, tem bênçãos no seu trabalho. Quando no seu colégio, faculdade, seja o que for, você é unido, vai ter bênçãos também aonde você for. Quando o ministério é um ministério unido, tem bênção no ministério. Quando o grupo de varões é unido, tem bênção sobre o grupo de varões. Quando o grupo de mulheres é unido, tem bênção sobre o grupo de mulheres. E aí, grupo de louvor, de crianças, tem que ter união, irmãos, para que a bênção do Senhor possa estar no meio também. Deus não é Deus de confusão, de contenda, Deus de porfia. Quem gosta de confusão é o inimigo das nossas almas. Uma coisa que fez com que Ruth se apegasse a Noemi foi o exemplo de fé que ela viu em Noemi. Muitas vezes na igreja as pessoas estão enfrentando essa dificuldade também. Pastor, estou enfrentando a dificuldade com meu companheiro, com meu esposo,
meu esposo não se converte, meu esposo não quer se converter. Pastor, eu tenho dificuldade com meus filhos, com minhas filhas. Pastor, eu tenho dificuldade com meus irmãos, eles não querem servir a Deus, eles não querem de maneira nenhuma se converter ao Senhor. Irmãos, dentro da nossa casa, na nossa família, o nosso testemunho vai falar mais do que as nossas palavras. Às vezes dentro da família nós queremos pregar e pregamos bonito. Irmãos, eu costumo até dizer, pregar é fácil, o mais difícil é viver. Ah, pastor, pregar é fácil? É, irmão, você aprende a Bíblia, você decora, você memoriza a Bíblia, né? Você pede para Deus derramar ali o dom, você prega. Agora viver é o que é o desafio. O apóstolo Paulo, ele falou, eu esmurro o meu corpo todos os dias e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Eu faço do meu corpo escravo, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que adianta, irmãos, eu pregar para os outros, mas as minhas atitudes falar o contrário das minhas palavras, né? Às vezes tem pessoas que nem é de falar muito. Tem pessoas que não é de falar muito, tem pessoas que são mais retraídas, mais acanhadas, mas as atitudes dessa pessoa dão um bom testemunho. Fala muito mais do que as palavras daquele pregador eloquente. Às vezes o pregador é um pregador eloquente, prega bonito, fala em línguas, relampeia, mas quando você vai ver as atitudes, irmãos, dizem totalmente o contrário. Mas às vezes aquela pessoa que está ali quietinha no canto dela, uma pessoa obediente, uma pessoa humilde, está sempre ali, submissa, aí você vai ver, essa pessoa dá um bom testemunho. Você não vê a pessoa falando mal de ninguém, não vê mentindo, não vê fofocando, aí você olha assim e fala, não, essa pessoa aí realmente é uma pessoa de Deus. Então note, irmãos, dentro da nossa família, o nosso testemunho vai falar mais que as nossas palavras. Ruth, ela viu Noemi, uma mulher de Deus, e com isso ela seguiu o exemplo de fé de Noemi. Isso nós podemos trazer para as nossas vidas também. Subtópico 3, para nós avançarmos, unidas contra a crise. Toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída. Para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto, isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, todos nós podemos passar por momentos de crise. O problema é como nós vamos lidar. A questão é como nós vamos lidar com essas crises. Aqui fala em Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, irmãos, qual o vento que pode nos derrubar? Qual a adversidade que pode nos fazer desistir, irmãos? Nenhuma. Agora, o contrário também é verdadeiro. E se Deus for contra nós? Irmãos, se Deus quiser ali tratar, se Deus quiser disciplinar, irmãos, não adianta. Você pode pedir socorro para o pastor, para o irmão, para o bombeiro, para a polícia, pode pedir socorro para quem for, irmãos, mas se Deus quiser ali tratar, não vai ter jeito. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós, mas se Deus for contra nós, aí que o problema é sério. Certa vez perguntaram para Davi, Davi, você quer ser castigado por Deus ou ser castigado pelo homem? Cair na mão de Deus ou cair na mão do homem? Aí Davi falou assim, não, vou cair na mão de Deus, né? Que Deus, ele pode ter misericórdia da minha vida, Deus, ele pode me tratar, me corrigir, mas ele tem misericórdia da minha vida. E realmente Davi caiu na mão de Deus, né, em algumas situações, mas o tratamento foi dolorido, irmãos. O tratamento realmente foi dolorido, mas ainda assim é melhor estar nas mãos de Deus. Prosseguindo aqui, Deus é pelo seu povo. Isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises de sua casa e da sua sogra, com uma visão de esperança, paciência e tenacidade para superar
todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor de sua família. Então, irmãos, sua perspectiva de fé animou a sua sogra. Então, Ruth foi um canal de Deus para animar a sua sogra, para a sua sogra não desistir. E sabia que nós, como cristãos também, nós temos esse mandamento? É um mandamento de Deus. Olha aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e versículo 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Olha o que Deus ele ensina para a sua igreja, irmãos, que nós temos que praticar. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considerar uns aos outros para nos estimularmos. Quando seu irmão estiver desanimado, você tem o papel de animar o seu irmão. Quando o seu irmão estiver prostrado, caído, você tem o papel de ir lá, aconselhar, levar uma palavra, animar, pegar nas mãos. Tem pessoas, né, irmãos, que passam tempo sem conseguir ir para a igreja e muitas vezes nós estamos ficando falhos em ir lá, saber o que está acontecendo, fazer uma visita, né? Na correria do dia a dia, irmãos, muitas vezes nós falhamos nisso, mas esse é o nosso papel. Olha o que diz aqui no versículo 25. Pode passar, Pedro. Versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Como que nós podemos também, qual é a maneira também que nós podemos animar, estimular uns aos outros, irmãos? Não deixando de congregar. Quer congregar? É se reunir como igreja. Congregar não é só quando a gente é afiliado a uma igreja, quando a gente é membro de uma igreja, não. Congregar é se juntar, é quando o povo de Deus se junta. Pode ser no culto nos lares, pode ser no evangelismo também para fazer a obra de Deus, estimular uns aos outros. Eu sempre falo com minha esposa, eu falo, Nilma, às vezes a gente enfrenta tanta dificuldade, o que renova minhas forças é a obra do Senhor. Às vezes a gente está enfrentando dificuldade na igreja, né? Às vezes a igreja está passando por algum período assim de crise, de alguma dificuldade, e aí quando eu lembro que tem o evangelismo assim, irmãos, eu me sinto fortalecido, isso fortalece o meu coração. Fala, rapaz, graças a Deus essa igreja tem a obra do evangelismo, porque o evangelismo é um momento ali, irmãos, onde nós renovamos as nossas forças também. Eu sempre falo para os jovens, falo para os irmãos também, a importância de nós não ficarmos apenas em quatro paredes. A igreja significa chamados para fora. Aqui é só um momento de culto, de adoração, de comunhão, mas o nosso chamado, irmãos, não é para ficar enclausulado dentro de quatro paredes, não. Nosso chamado é para ir para fora. Ide por todo mundo. Jesus não falou, ide por todas as igrejas. Jesus falou, ide por todo mundo. Aqui é apenas um lugar de oração, de comunhão, um lugar onde nós vamos aprender a palavra, mas o nosso chamado é para fora. Eu já venho falando com Deus, já venho assim pensando, analisando tudo que está acontecendo. Eu creio que, mesmo que feche as igrejas, porque vontade muitos têm. Tem muitos governantes, irmãos, que têm vontade de fechar a igreja. Esses dias saiu uma declaração de uma filósofa. Tem uma filósofa aí que falou que os cristãos são cristãos fascistas. Esses cristãos são cristãos fascistas. Tem que fechar essas igrejas. Uma filósofa falou isso. Saiu aí na imprensa, saiu para todo lado aí. Tem que fechar essas igrejas, que esses cristãos são cristãos fascistas. Eles adoram, né, colocar nome nos cristãos. Então, irmãos, eu fico pensando, mesmo que se feche as igrejas, mas sempre nós vamos poder ali fazer algo para o Senhor. Se for preciso, irmãos, nós temos que ter essa consciência. Se for preciso até morrer pelo evangelho, irmãos, esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. Essa história aí de que crente só serve para receber bênção. Vai para a igreja para você receber bênção. Vai para o culto para você receber bênção. Não, irmãos. Nós estamos aqui para nos doar por completo para Jesus, irmãos. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Então vamos lá avançar. Tópico 3, fé e trabalho. Fé e trabalho numa nova perspectiva. O chamado do crente também é esse, né? Fé e trabalho. Não tem aquele hino da harpa que diz assim, trabalhai e orai? Fé e trabalho. A Bíblia fala em Tiago 2,26 que a fé sem obras, ela é morta por si só. Tem pessoas que acham que é só ter fé, só crer em Deus. Não, a fé sem atitude, a fé sem obras, ela é morta por si só. Efésios capítulo 2, versículo 10, vai dizer o seguinte, que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus
para as boas obras, a qual ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Para que nós fomos criados? Para as boas obras. Porque Deus preparou as boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. É muito complicado, irmãos. A gente não entende quando a gente vê um cristão que não quer fazer a obra. Cristão que não quer fazer a obra, irmãos, falar com todas as letras. O cristão que não quer fazer a obra não está vivendo o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é que as obras acompanham a fé. Não são as obras que salvam. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas as obras, elas acompanham a fé. Então, não é só também orar a Deus. Ah, Deus me dá isso, Deus faz aquilo. Não é só orar a Deus. Você tem que ter atitude. Você tem também que tomar a sua iniciativa, ter atitudes de fé. Já pensou se a mulher do fluxo de sangue passasse esses 12 anos só dentro de casa falando, Deus me cure? Ou então quando ela visse algum irmão indo para a igreja, ela falasse, ore por mim lá na igreja. Quando algum pastor fosse para o monte, já pensou se a mulher do fluxo de sangue falar, lá no monte, ore pela minha vida? Não, irmãos, a mulher do fluxo de sangue, ela venceu uma multidão. Imagina a anemia que ela devia estar, né? 12 anos perdendo sangue, devia estar fraca, anêmica, mas ela venceu a multidão, ela enfrentou a multidão, venceu a multidão, porque ela pensava, se eu apenas tocar, eu serei curada. E ela enfrentou a dificuldade, enfrentou a multidão e tocou em Jesus, irmãos. Quando ela tocou em Jesus, saiu virtude de Jesus. Tem muitas vidas que ainda não receberam sua bênção, porque se prostraram dentro de casa, irmãos, e não estão cumprindo o propósito que Deus tem na vida delas. Deus quer liberar a bênção, mas a fé e as obras, elas andam juntas. Uma não exclui a outra, e uma não substitui a outra, mas elas andam juntas. Então, olha só aqui o subtópico 1, a chegada à terra do pão. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Perdão, irmãos. Ela ainda era uma mulher amargurada com as duras experiências passadas em Moabe e preferia ser chamada de Mara, cujo significado no hebraico é amarga. Isso é importante, irmãos. Beber uma aguinha aqui. Noemi, ela estava passando um momento de crise. E aí, ela profetizou algo ruim na vida dela. Porque Noemi, agora vai me falhar a memória aqui, quer ver? Noemi é alguma coisa ligada, irmãos, à felicidade, à vitória, à alegria. O nome Noemi é ligado a alguma coisa assim de felicidade, de alegria, de vitória, né? Que Deus faz, alguma coisa assim. Que agora me falhou a memória. Então, no nome dela já tinha uma profecia de vitória. Mas quando ela passou de dificuldade, ela falou assim, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou amarga. Então ela profetizou uma coisa ruim. Então, irmãos, já viu muitas vezes a vida ali já está passando uma situação difícil e a vida acha que nasceu para sofrer, que nunca vai conseguir vencer. Irmãos, mesmo no momento de dificuldade, a Bíblia fala, assim como imagina a sua alma, assim ela é. Nós temos que trazer para a nossa mente, assim como fez o profeta Jeremias, trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. O passado, o nome já diz, o passado foi uma coisa que passou. Nós não podemos ficar vivendo o passado. O que a gente vive é o presente. E a nossa esperança não está no passado. A nossa esperança está no futuro. Está lá na frente, não lá atrás. O que passou, passou. O que passou só tem que servir de exemplo, de experiência e de ensinamento. Mas não podemos ficar presos no passado. Noemi se apegou aqui a uma amargura. Ela mesma se chamou de amarga e ali ela já profetizou que a vida dela seria amarga. Então ela se apegou em algo ruim que aconteceu no passado e não quis soltar mais. Todos nós já enfrentamos, irmãos, dificuldade no passado. Mas o que passou, passou. Deus tem coisas novas para mim e para a sua vida. Então, continuando o texto aqui, diz assim, sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth
empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora agora estão juntas, vivendo da fé. Como a Bíblia diz, o justo viverá da sua fé. Então, Deus tinha uma coisa, irmãos, que ela nem imaginava para ela lá na frente. E a sua tristeza começou a se transformar em alegria. Porque a aprovação, irmãos, a aprovação ela é necessária nas nossas vidas. Olha o que diz aqui em Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim, ó: meus irmãos, tende grande gozo, ou seja, grande alegria, quando cairdes em várias tentações. Eu prefiro a tradução que fala provações. Essa tradução aqui fala tentações, né? Mas eu prefiro uma tradução, irmãos, que fala provações. Essa tradução aqui é meio antiga. Pode passar, Pedro. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Para a gente aprender a ter paciência, nós temos que passar pela aprovação. A prova da nossa fé produz paciência. E paciência é uma virtude, irmãos, indispensável ao cristão. Pode passar, versículo 4. Tenha, porém, a paciência... É isso mesmo? Isso, né? Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Para isso que serve a aprovação, para nos dar paciência, para nos tornar completos e perfeitos. Como que nós vamos ser completos e perfeitos se a gente não passar por provação? Então a Bíblia está dizendo aqui que nós temos é que nos alegrar nas provações. Quem é capaz de se alegrar na provação, né, irmãos? Quem naquele momento ali de dificuldade é capaz de se alegrar? Eu dei um testemunho aqui, que uma vez eu consegui. Só uma vez, pastor? Não, irmãos, às vezes a gente consegue, né? Eu dei um testemunho aqui uma vez que eu passei um dia difícil, irmãos, um dia que estava dando tudo errado, né? Esse dia estava dando tudo errado. Eu dei um testemunho aqui que eu até caí do telhado, né? Foi o dia lá que eu me acidentei. E teve um dia aí, irmãos, que quando tudo estava dando errado, eu coloquei as minhas mãos ali na mesa, e ali eu agradeci ao Senhor, né? E ali eu confiei em Deus. Falei, Deus, eu quero agradecer ao Senhor. Mesmo assim eu sou grato ao Senhor, porque a sua palavra fala que o Senhor está no controle de tudo e o Senhor nunca vai nos abandonar. Então eu entendo que tudo isso que eu estou passando hoje tem um propósito na minha vida também. Irmãos, assim que eu fiz essa oração, eu chego a me arrepiei. Me arrepiei todinho, veio uma alegria. Estava todo arranhado, todo ensanguentado, todo molhado de chuva, porque foi quando a igreja lá deu o problema lá no telhado, né, irmãos? Choveu, deu problema lá no telhado. Então eu estava ali, todo arranhado, ensanguentado e tudo, mas ainda assim consegui me alegrar. Ou seja, essa alegria não veio de mim, essa alegria não veio da circunstância, essa alegria ela veio do próprio Espírito Santo do Senhor. E é isso que a palavra fala, que a alegria do Senhor é que é a nossa força. Então, prosseguindo aqui, vai dizer o seguinte: recuperando a autoestima. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Então, na família, irmãos, tem que ter pessoas que animam as outras. Eu gosto muito quando eu estou passando por uma situação assim também, que quando eu converso com minha esposa lança uma palavra de fé ali, minha esposa me anima, minha filha também, né? O Pedro é mais caladão, mas está sempre junto comigo também. Isso nos dá força, né? Então, na sua família, você sempre tem que estar disposto a animar, ser a diferença. Já pensou a sua família está passando por um momento difícil, seu esposo ou sua esposa, e você chegar ainda lá com uma cara triste, uma cara de derrotado? Aí vai ser 2 derrotados dentro da casa, né? Seja a pessoa que faz a diferença. É assim na igreja também. Igreja tem isso, né? Igreja às vezes está cheia, às vezes não vem quase ninguém. Mas, irmãos, mesmo quando não estiver cheia, mesmo quando não vem quase ninguém, você tem que ser a diferença. Chegar na igreja animado, chegar alegre, que a alegria vai contagiar aos outros também.
Aí vai chegar um momento que nós não vamos estar nem sentindo falta, né? Não é que não vai sentir falta, mas é que não vai fazer diferença. A igreja superlotada ou com poucas pessoas. A Bíblia fala num provérbio que diz assim, é melhor ter um pouco de pão numa casa onde há alegria, onde ter muito pão, mas numa casa onde há muitas perturbações, né? Então o que importa é nós estarmos nos animando uns aos outros. E no subtópico 3, para encerrar esse tópico, diz assim, a honra do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam, prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Então fazia parte da lei, juntar ali as espigas que caíam da colheita. Assim Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra, Noemi. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr riscos, estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou o provedor de Noemi e Ruth. Então, irmãos, Ruth, ela tinha qualidades que todos nós temos que aprender a cultivar nas nossas vidas. O que chamou a atenção de Boaz, que começou ali a abençoar Ruth, foi que ela era generosa. A Bíblia fala que as pessoas generosas são abençoadas. Agora, não era só essa qualidade que ela tinha. Aqui citou várias qualidades. Quase no finalzinho aqui da lição vai dizer o seguinte. Ela teve iniciativa, persistência, não teve medo de correr riscos, ela era determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Irmãos, isso que nós temos que ter. Nós temos que ter persistência, nós temos que ter iniciativa, não podemos ter medo de correr riscos. Às vezes nós deixamos de conquistar porque nós temos medo de correr risco. E às vezes com medo de correr risco, a gente fica na nossa zona de conforto e nada muda. Então aqui fala que ela não teve medo de correr risco e ela era também determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. O crente, ele tem que ser disposto. Na nossa vida mesmo aqui, eu gosto de dar o meu testemunho aqui para os irmãos, porque eu sei que cada irmão aqui tem o seu testemunho também. Mas como sou eu que estou falando com os irmãos, eu tenho que dar o exemplo que deu certo na minha vida, né, irmãos? Se nós tivéssemos medo de correr riscos, nós não teríamos nem abrido esse ministério aqui, irmãos. E aí estaríamos fora da vontade do Senhor, né? E talvez a nossa vida não estava abençoada como Deus tem abençoado. Então não tenha medo de correr riscos também. Seja uma pessoa que tenha disposição para alcançar o seu objetivo. Outra coisa que chamou a atenção de Boaz é que Ruth era generosa. Olha o que diz aqui em Provérbios, capítulo 11, versículo 25. Pode pôr, Pedro. Provérbios, capítulo 11, versículo 25, diz assim, a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Olha, irmãos, a alma generosa prosperará, e quem atende será também atendido. Se hoje você dá um copo d'água, amanhã você vai receber um copo d'água também. Se hoje você alimenta uma vida, amanhã você vai ser alimentado também. Se hoje você visita uma pessoa no hospital ou numa casa enferma, quando você estiver no leito de enfermidade, Deus vai enviar pessoas para te ajudar também. Se hoje você abençoa, amanhã você será abençoado também. Às vezes, no meio cristão, os cristãos muitas vezes, né, correm o risco de se tornar o quê? Egoísta, né? Pensar só em si. Mas a Bíblia fala que aquele que retém mais do que é justo, irmãos, vai acabar na miséria, dizem Provérbios também. Então vamos lá para o tópico 4 para nós encerrarmos. Aqui é o desfecho de tudo, e nós vamos estar mais relendo aqui e apenas alguns breves comentários para a gente já encerrar aqui essa lição. Tópico 4, Ruth encontra o remidor da família. Subtópico 1, Ruth descobre o remidor de Noemi. Ao se dispor a apanhar restos das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque, e por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei.
Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer herdeiros das suas riquezas espirituais. Há riquezas de Cristo para a nossa família. Glória a Deus, irmãos. Então Boaz, ele era um tipo de Cristo. Assim como Boaz, ele era o remidor de Ruth, Cristo é o nosso remidor também. Boaz, ele era cheio de riquezas. E essas riquezas, ele não ficou só para ele. Ele compartilhou ali com Ruth, e não somente com Ruth, mas com os descendentes de Ruth também. Assim Jesus fez na minha e na sua vida, irmãos. Jesus, ele sendo rico, mesmo ele sendo rico, dono de toda a glória, ele se fez pobre nessa terra, né, para compartilhar com nós todas as riquezas. E não somente a nós, mas também a todos os nossos descendentes, porque ele é o nosso remidor também. Subtópico 2, prosseguindo aqui, vai dizer: Boaz redime Ruth, a Moabita. Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciões do povo, na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. O remidor por direito era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro. Mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciões e o antigo dono a fazerem assim. Mais que isso, Boaz redimira Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Após casar-se com Boaz, ela deu luz a um filho, o qual recebeu o nome de Obed, o pai de Jessé, e este o pai de Davi, o grande rei de Israel. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como o filho de Davi, formando os elos da linhagem do Messias. Então, que interessante, né? Apesar de Ruth ser uma mulher ali estrangeira, ela acabou ali se casando, e ali ela teve um filho. Esse filho recebeu o nome de Obed. Obed era o pai de Jessé, e Jessé era o pai de Davi. E nós sabemos que Jesus é da linhagem de Davi. Então, irmãos, Jesus faz parte também da genealogia de Ruth também. Isso para mostrar que Jesus ele pode transformar uma maldição em bênção e que ele não faz acepção de pessoas. Subtópico 3 para encerrar: noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez em que toda a família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar o Senhor, e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. Irmãos, existem vários motivos que podem levar um casal a se divorciar. Um dos motivos principais... Meu Deus do céu! Um dos motivos principais... Parece um robô, né? Um dos motivos principais, irmãos, é o adultério. O segundo motivo principal, a segunda maior causa de divórcio é as dívidas. Tá vendo que nós temos também que pedir a Deus direção, né? Para termos condições, irmãos. Prosperidade, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família também. A segunda maior causa são as dívidas, causa de divórcio. Agora, a quinta maior causa, pular logo para a quinta maior causa de divórcio, sabe o que é? A ingerência dos pais no casamento dos filhos. Pastor, o que isso quer dizer? Por exemplo, quando minha filha casar, ou quando meu filho se casar, eu querer controlar a vida deles. Eu ficar me intrometendo, na linguagem popular, né? Ficar me intrometendo na vida dos meus filhos, né? Quando eles se casarem. A ingerência dos pais. Isso causa divórcio também. Começa a aparecer briga.
Mas eu creio que minha filha e o Jesuíno, hoje eu vou pegar no pé deles, viu, irmãos? Eu creio que minha filha e o Jesuíno não vão se importar com isso não, né, irmão Jesuíno? Nós pode ficar lá todo dia, né, na sua casa lá. Todo dia eu posso passar lá, falar, faz isso, faz aquilo, isso aqui está errado, isso aqui não está certo. Creio que ele vai gostar, irmãos. Até parece que vai. Então, irmãos, a ingerência dos pais na vida dos filhos é uma causa de divórcio também. Então, todos nós temos que ter cuidado com isso, né? Quando os nossos filhos se casarem, a gente tem uma sabedoria de não querer estar se metendo onde nós não somos mais chamados. É claro que a gente ajuda, a gente apoia, a gente está ali para o que der e vier também, mas a Bíblia fala, o homem deixará o homem, não o menino, né? Deixará o homem, pai e mãe. Olha, deixará o homem, pai e mãe, se juntará com sua mulher e os dois se formarão uma só carne. Se juntará com a sua mulher, não é se juntar com a sogra. Então o que acontece? Às vezes os filhos também não querem sair debaixo da saia dos pais. Não acontece isso também? Às vezes os filhos, a irmã André deu uma risadinha ali, não sei. Às vezes os filhos, irmãos, não querem sair da saia dos pais. Esses dias mesmo, eu conversando com minha filha, foi até engraçado. Vindo lá do serviço, conversando com minha filha. Aí eu falei, não, Suzane, nós estamos ficando velho. Nós estamos ficando... A minha esposa não, só eu. Eu estou ficando velho. Aí, não sei, chega um momento assim que nós estamos com vontade de morar no apartamento. Irmãos, esse domingo agora, eu passei a metade do domingo, irmãos, lavando calçada, de tanta terra que tinha. Vim aqui, lavei a igreja, depois fui para casa, passei a metade do domingo. Quando eu fui ver, já era 2 horas da tarde. Falei, rapaz, eu passei metade do domingo lavando calçada. Então isso vai cansando, né? Falei, tô com vontade de morar no apartamento, que lá para cima é menos poeira. Aí eu estava falando com minha filha sobre essa questão. Aí eu falei, Suzane, mas é mais fácil a gente alugar um apartamento de 2 quartos? Falei, mas daqui uns dias você vai casar mesmo? E ela, pai, você está me expulsando, pai, de casa? Eu falei, não, minha filha, mas você não vai chegar uma época que vai casar mesmo? E minha filha, irmãos, ela é muito apegada. Uma vez eu falei, Suzane, por que você não viaja com seu irmão? Você já é de maior, viaja com seu irmão, dá um passeio com seu irmão. Ela, não, pai, não gosto de sair sem vocês, não. Então ela é muito apegada. Mas vai chegar, e a mãe dela também. A mãe dela é apegada com ela, que acho que para deixar sair de casa vai ser difícil. Mas, irmãos, o que acontece? Vai chegar um momento que isso é inevitável, né? E isso é princípio bíblico. Deixará o homem pai e mãe, se juntará com sua esposa, e aí eles vão formar outra família. Serão os dois uma só carne. Então chega um momento que nós temos que ter essa consciência para não dar problema. E aqui na conclusão dessa lição, alguns irmãos querem comentar alguma coisa? Nós já vamos concluir. Não, né? Conclusão. A história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e sua sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes. O cunhado e o marido, mas diante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em uma união de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Amém, irmãos? Então esse foi o ensinamento dessa noite de hoje, né? Espero que tenha ensinado os